qualidade de vida conectada a um estilo saudável no que diz respeito à suplementação, a exercícios físicos e aos hormônios. Como manter esse equilíbrio? Talvez essa, né, Yuri, seja a grande resposta para muitas pessoas que estão procurando um caminho cheio de perguntas, mas sem saber onde encontrar essa resposta. Exatamente. Né? E tem muita informação hoje em dia na internet em relação a isso. E hoje a gente trouxe uma pessoa aqui que é autoridade nesse assunto. E a gente vai fazer o papel de aluno hoje, de poder perguntar para ele, tirar todas as dúvidas de que como que a gente pode aproveitar melhor a suplementação, a alimentação, para ter uma saúde melhor de fato, uma qualidade de vida melhor para todo. Quem que não quer ter uma qualidade de vida melhor, uma vida, né, com a nossa família, com uma performance cerebral para trabalhar, para desempenhar qualquer tarefa que for. Então, eu quero, acredito que você também queira demais. Muito, né? Eu sou o Ivan Moré. E eu sou o Yuri Abreu. E nós juntos apresentamos o Suplementa aí. Ô Yuri, cara, eu adoro que você me pega de surpresa, porque a gente tem uma liberdade para escolher os convidados. E aí, subindo no elevador hoje, você falou assim: Ivan, esse cara aqui é nota 10. E como de costume, a gente sempre faz um lanchinho nos bastidores, né, Yuri? Sempre. E aí eu já enchi o cara de pergunta, incrível, né? Não, você fez uma consulta ali, você fez uma consulta. O convidado hoje, ele veio diretamente de Pernambuco, e digo mais, o cara veio exclusivamente para participar do nosso podcast aqui. Então, pause. Você que tá assistindo aí, gente, o cara saiu de Pernambuco para vir até São Paulo só para vir aqui no nosso podcast e tirar todas as suas dúvidas e as nossas também. Legal. Então é mais do que o seu dever se inscrever, curtir, compartilhar esse conteúdo, porque eu tenho certeza que o que a gente vai fazer aqui hoje vai agregar alguma coisa para vocês. Hoje estamos aqui com nada mais, nada menos do que Samuel Gonçalves. Seja muito bem-vindo. Obrigado. Que energia boa é essa, hein? Que energia boa. Bem-vindo. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Ivan. Obrigado, Yuri. Bom demais. Médico formado em nutrologia e também especialista em medicina integrativa. Eu queria começar te perguntando de uma maneira resumida. O que é uma medicina integrativa? Medicina integrativa é quando você olha o corpo como um todo. Quando você vê o intestino ligado ao cérebro, ligado ao rim, ao coração, ao pâncreas, ao pulmão, que resolve ali todos os problemas juntos, estão conectados, e a gente tem que tratar o corpo como uma máquina, e aquela máquina ela tem que ser vista de uma forma integral. Por isso que é medicina integrativa. A gente tem que saber lidar com todas as situações possíveis e melhorar o metabolismo desse corpo em cada local específico. Isso é uma medicina integrativa bem feita. Legal. Né? Você, nos bastidores ali, a gente estava batendo um papo, eu, você e o Yuri, e eu já cheguei me queixando. O Yuri é um cara muito conectado com, até pelo business que ele atua, né? Ele está à frente de uma gigante empresa de proteína que tem tido resultados exponenciais. Até por isso mesmo a gente está com esse podcast. E talvez, Yuri, hoje seja o primeiro dia que a gente de fato está trazendo um especialista em relação à suplementação, qualidade de vida, e é a programação para uma rotina para você que eventualmente está insatisfeito com o seu sono, com o seu corpo, com a sua alimentação, né? E eu acho que você hoje vai ajudar muito aqui, não só por meio das nossas dúvidas, mas também esclarecendo muitos mitos relacionados o que é qualidade de vida, né, Yuri? Com certeza, porque muitas vezes até nós mesmos, a gente deixa de praticar alguns hábitos, até na nossa alimentação, por falta de conhecimento. É isso. E eu acho que hoje, o papel aqui hoje do Samuel é justamente esse, trazer um pouco mais desse conhecimento, dessa bagagem que ele tem. E engraçado que, além de ser um grande médico, também é empreendedor, o que são coisas completamente diferentes. Então conseguiu sair da casinha da medicina, construir um negócio que é baseado na medicina, mas hoje não só exerce a medicina, também é um empresário de sucesso, inclusive. Então, isso é legal. Vamos explorar essa parte empresarial no segundo momento, porque agora eu tô doido para saber e para te fazer a pergunta: quem que é o seu público-alvo? Quem que é o paciente que normalmente senta na tua cadeira e te pede ajuda? O paciente que vem até mim, ele está precisando geralmente se sentir mais jovem. A mulher para se sentir mais bonita, o homem para se sentir mais produtivo, para ter mais qualidade de sono, para ter um intestino mais saudável, para ter uma estrutura corporal mais bonita. E geralmente são pessoas acima de 30 anos de idade, né, em sua maioria mulheres,
mas o público masculino também é um público forte, e o que eu sempre digo para essas pessoas que me procuram é que elas têm que entender que o corpo humano ele tem que ser muito respeitado no sentido de ter uma alimentação que não seja inflamatória para o intestino e ter uma alimentação que não gere a médio e longo prazo processos inflamatórios a nível cerebral, a nível ósseo, a nível muscular, porque lá na frente, cara, a gente vai perder musculatura de qualquer jeito se a gente não fizer um estilo de vida saudável. A gente vive inflamado e não sabe. A gente vive inflamado, não sabe, a gente tem um intestino inflamado e não sabe. Só pra você ter a ideia. Você come um docinho ali e você vai ter aquele hábito ruim, você tá inflamando o intestino, você tem crise de ansiedade e não sabe por quê. Foi o docinho que você comeu e inflamou o intestino, e o intestino tá ligado ao cérebro. Entendeu? Samuel, eu ia te perguntar, a pessoa que ela quer se sentir mais jovem hoje, o que que ela precisa fazer de fato? Quais são os pilares fundamentais que ela precisa seguir para realmente ter uma qualidade de vida melhor e não aparentar tanto a idade que ela tem, assim como o Ivan hoje? Cara, você acredita que o Ivan tem 47 anos? Não parece, né? O Ivan tem uma aparência... Mas, eu sem rasgar cedo, eu gosto de ser sincero. Não. Parece ou não parece? Não, você tem uma aparência de ser mais jovem. Se o cabelo fosse preto, velho, Se o cabelo esquece. você vai passar por uns 35 ou não? Sim, com certeza, cara. Quando a gente olha aquele paciente que vem até mim e diz o seguinte, quero me tornar mais jovem, Tá. o que é que eu faço? É uma forma de responder a sua pergunta. Eu faço o estudo de 3 pilares do corpo dele. Sono, intestino e hormônios, certo? O sono não tem que ser aquele sono que durma pouco e que durma, vamos dizer assim, picotado, acordando várias vezes à noite. Perfeito. Isso vai fazer o cara ter no outro dia o quê? Muita indisposição, fadiga, né? Ele vai alterar ali o apetite Total dele, sentido. né? O intestino dele, como eu acabei de falar aqui, ele é um órgão muito nobre, chamado segundo cérebro agora, né, na atualidade, mas lá na frente a gente vai ver que esse intestino ele vai ser muito mais estudado e ele vai ser reconhecido e conhecido como o principal causador de doenças no corpo humano. Por quê? Porque é nele que há uma quantidade de bactérias boas e ruins, e essas bactérias muitas vezes elas ficam bagunçadas ali dentro daquele intestino, gerando doenças que você nem sabe que veio dali. Posso aproveitar e fazer uma pergunta? Eu já vi você falando sobre a relação cientificamente entre whey protein e câncer. Conta mais pra gente, porque eu acho que é dentro desse mesmo assunto que você tá falando agora. Certo. Whey protein câncer. Veja, há um estudo muito recente agora que mostra a relação entre uma prevenção devido ao efeito anti-inflamatório da proteína derivada do soro do leite relacionada a câncer no ser humano, certo? O whey protein ele tem um efeito muito importante porque ele tem uma anti-inflamação elevada. Então, diferentemente do que muita gente pensa, que o whey protein pode causar processos inflamatórios graves, de que idoso não pode consumir whey protein, de que uma pessoa ali com uma idade também muito pequena ali não pode consumir, sabe? Então, esse consumo de whey protein, que é uma proteína de alto poder e alto teor biológico, foi mostrado recentemente, no ano 2024, que tem uma grande relação com proteção contra o aparecimento de cânceres no ser humano. Ou seja, é algo extremamente benéfico. Eu falo de whey protein demais, assim, no meu dia a dia, falando ali de processos anti-inflamatórios, eu falo no tratamento até da própria obesidade, de incluir o whey protein dentro do tratamento da obesidade, porque é uma suplementação que vai melhorar a saciedade do paciente, que vai deixar aquele paciente com aquela vontade de comer já diminuída. Quando você ingere essa proteína, você vai comunicar ao teu cérebro que teu estômago, que teu intestino está trabalhando, que teu estômago está cheio, que teu estômago precisa trabalhar aquela proteína e teu intestino também, e você passa um tempo sem vontade de comer. Então tem uma área do cérebro responsável pela estimulação da fome e tem uma área do cérebro responsável pela freada da fome, vamos falar assim. Então essas áreas, elas são equilibradas, a gente não pode ter nenhuma alterada nem outra. E o whey, ela atua onde? Ela atua na área que vai diminuir a fome. Isso é importante no emagrecimento. A da saciedade, né? Só A da continuando saciedade. então o que o Yuri fez aquela pergunta inicial sobre quais são os pilares, né, para você ser Um é o mais jovem. intestino que ele O tava falando, e a gente intestino- puxou esse gancho aí. Isso. É. A parte hormonal, Parte hormonal. né? Que a gente vai estudar a pessoa como um todo. O que é que está faltando nela? Se essa pessoa, passar dos 30 e poucos anos, estiver ali faltando, vamos supor, tiver uma carência de testosterona no homem, um exemplo, é preciso repor ou não?
Aí é muito... Isso é uma pergunta interessante, porque hoje o que eu noto é que muitos amigos meus querem ficar fortes e marombados, né? E ganhar, e ter uma aceleração no processo de melhora física e corporal e de ter resultados. Certo. A galera começa a tomar testosterona. E a pergunta que eu te faço é, existem níveis entre X e Y. Quando você está entre X e Y, que é considerado normal, por exemplo, para um homem, existe a necessidade, às vezes, de repor mesmo assim? Você sabe que o Samuel hoje é uma referência quando o assunto é implante hormonal, inclusive. Implante hormonal. Exatamente. Eu quero depois que me fale desse tema. Vou falar já desse tema. Essa sua pergunta, ela é um gancho para começar a falar desse tema. Tá. Quando a testosterona ela tá baixa, a gente não deve se apegar ao valor daquele hormônio no exame de sangue, certo? A gente deve se apegar ao todo. Primeiro, vou te dar um exemplo. Tá. O indivíduo tem 35 anos, ele tá acima do peso e ele tem um estilo de vida horrível, uma porcaria o estilo de vida do cara. Perfeito. O cara não dorme bem, o cara come de tudo, come comida inflamatória, come fritura, gordura, doce e tudo. E o cara, ele tem baixa libido, memória ruim, concentração péssima. Ele tem sinais e sintomas de quê? De baixa testosterona. Mas a testosterona dele é o quê? É normal. O que é que eu estudo nesse cara? Não é só a testosterona. Eu estudo nesse cara 2 outros hormônios, ou 3 hormônios, ou mais, relacionados à estimulação testicular para a produção desses hormônios. Qual hormônio principal? A testosterona. Então, às vezes, a pessoa ela tem uma boa estimulação da produção da testosterona, mas o testículo não responde a essa estimulação. Então, a gente tem causas diferentes O problema tá antes. Tá antes. A gente tem causas diferentes de baixa hormonal. Então, a gente não precisa tratar todo mundo que tem, por exemplo, baixa testosterona, porque ele pode tratar algo que faça subir a testosterona. E Naturalmente, entre aspas. Naturalmente. Você precisa dar a testosterona pro cara. Você Isso. trata o que não tá gerando a testosterona natural do corpo dele. Exatamente. Essa é a raiz do problema, na realidade. Por exemplo, vou te dar um exemplo. A obesidade, que eu acabei de falar desse cara aqui. Esse cara, ele tem sobrepeso ou obesidade, e esse cara produz pouca testosterona. Por quê? Porque ele é obeso, ele é inflamado. Se ele é inflamado, ele vai produzir menos. Se ele é muito inflamado, ele vai produzir muito menos. Então, o que é que eu faço? Eu tenho 2 opções. Se essa baixa testosterona dele, ou quase baixa testosterona dele, tiver ali em 400 e quebradinho, o nível é 400 para cima, tiver quase baixa, tiver ali 420, e aí, vale a pena repor ou não? Depende muito do estilo de vida desse cara, depende muito da mentalidade desse cara, depende muito se esse cara realmente vai fazer o deverzinho de casa e se esse cara vai mudar ali o jogo naquele momento. Porque, cara, pensa só, se eu atendo um cara, se eu vejo que se eu precisar repor agora, mesmo ele estando ali no nível limite, eu vou mudar o jogo dele, ou seja, eu vou dar disposição, eu vou tirar a fadiga dele, eu vou fazer com que esse cara comece a ir pra academia, eu vou fazer com que esse cara tenha uma saúde mental melhor. Aí eu reponho. Tá. Então é risco-benefício. Tá. E aí, por exemplo, depois que você repõe, a pergunta que eu te faço é, não existe o risco desse cara ficar refém dessa reposição? Justamente por não ter transformado os hábitos e falar, opa, não me tira isso. E ele continua investindo né? Se perdendo em alimentação equivocada, excesso de álcool, noites mal dormidas. Ah, mas eu melhorei, tô com a testosterona. Então é o seguinte, é uma maneira de você... Uma muleta. Não, é uma muleta. Muleta, exatamente. Pergunta muito interessante. Veja, quando a gente faz essa reposição, a gente faz de uma forma chamada TRT, que é a terapia de reposição de testosterona. A gente não faz doses elevadas, tá? A gente faz doses para suprir o que está faltando. Se eu for utilizar, se eu for prescrever, que não acontece isso, como aquele pessoal que faz de uma forma indiscriminada, aí eu vou ter o quê? Eu vou ter o que a gente chama de bloqueio de eixo hormonal. Esse bloqueio de eixo hormonal vai fazer com que o testículo do cara pare de produzir. Vai diminuindo, pare de produzir. Então, a gente deixa o cara sem a produção dele original e esse cara, ele vai ficar dependendo. Produção exógena. Isso, ele vai ficar dependendo da injeçãozinha dele, ele vai ficar dependendo Como é que ali. você modula isso aí e sabe qual que é a dose necessária para cada paciente? É o tipo de testosterona que eu utilizo. Tem vários tipos de testosterona. Tem testosterona, por exemplo, que você vai fazer uma injeção de testosterona de 15 em 15 dias, de 10 em 10 dias, por exemplo, ou de mês em mês, ou 45 em 45 dias. Depende do tipo, que a gente chama do tipo de éster de testosterona.
Tem testosterona de cadeia mais longa, de cadeia média e cadeia curta. Então, a gente geralmente utiliza uma cadeia média, ou de 10 em 10 ou de 15 em 15, tá? Ou uma testosterona de cadeia longa, que é de 30 em 30 ou 45 em 45 dias. Isso depende muito da pessoa. Por exemplo, eu não vou passar 3 injeções por mês para um cara de 60 e poucos anos. Eu passo uma injeção a cada 45, por exemplo. Qual que é o prazo, por exemplo, de uso disso? E se existe, além de um determinado prazo, algum risco para ele entrar naquilo que você falou, que é deixar de produzir no próprio organismo? Tá. Quando a gente faz dose de TRT, que eu falei, de terapia de reposição, a gente não faz o corpo parar de produzir. A gente faz o corpo diminuir a produção, tá? Mas só que a gente mantém um nível bom. E esse nível, quando ele é bom, ele traz qualidade de vida. Esse nível, quando ele é bom, ele faz emagrecer mais. Ele faz perder mais gordura. A testosterona, ela é lipolítica, ela ajuda a queimar a gordura. Sim. Esse nível, quando ele fica bom, ele faz você ganhar mais massa muscular, mais disposição, mais memória, sim, mais libido, né? Então você tem uma vida melhor. Se a tua vida for melhor, tá? Você tem acima de 40 anos, eu tenho 41. Se a sua vida for melhor com a utilização de uma reposição hormonal, você pode usar ela para a vida toda. Dependendo só da dose. Quando você chegar com 60, 70, eu diminuo a dose. Mas eu deixo um nível de testosterona bom no meu organismo. Sabe? Então, vai chegar um momento que a gente chama de deficiência androgênica masculina, ou seja, a gente diminui naturalmente. Naturalmente. Passou dos 40 ou até menos. Já tá, é só para baixo. Só para baixo, ladeira abaixo. Você entende? Super. E aí, o que me ocorre, e eu acho que existe muito ruído no mercado, é testosterona em excesso pode estimular a produção de algum tipo de câncer, né? Ou pode facilitar. Eu queria que você me falasse sobre isso. Se existe, porque teve uma época que eu fui para o médico, né? Usei algumas... Pô, você precisa, vai tá com 47 anos e tal. E eu fui num outro médico fazer uma cirurgia no médico e falei assim, você tá tomando isso? Você não precisa, cara. Você é um cara que tá magro, tá fazendo exercício físico, e inclusive, se você tomar, vai que você desenvolve algum tipo de câncer aí em algum momento. Você acha que você de fato precisa, Ivan? Então, eu tive a opinião de 2 médicos. Então, eu trago essa dúvida genuína para você aqui. Eu atendo médicos também, né? Eu te digo isso porque eu no meu consultório eu atendo diariamente também pacientes médicos, né? Médicos, empresários. E eu vejo essa dúvida no meu consultório também. Isso é plenamente aceitável, né? Claro. Mas não vindo tanto de um médico, eu não aceito tanto isso, porque a gente observa que houve um engessamento, vamos dizer assim, do estudo daquela galera lá de trás para a atualidade. Tá. Quando a gente vê os estudos atuais relacionados à hormonologia, à endocrinologia e metabologia, a gente vê que a testosterona não é causadora de câncer. A testosterona ela não é causadora, ela é protetora. É diferente. Você tem níveis baixos de testosterona, você aumenta o risco de câncer. Tá? Mas se você tem níveis muito altos de testosterona, é diferente. Você vai ter níveis muito altos também de um hormônio chamado DHT, que é derivado dela. Então, o DHT pode aumentar o volume da próstata, por exemplo. Entendeu? Você tem muito nível de testosterona, você pode aumentar a quantidade de estradiol, que é um hormônio que vem da testosterona. Então, essa reação de aromatização, de produção de estradiol ali, ela vai fazer... Balanço, né? Isso, tem um balanço. Essa reação ali, quando ela está exagerada, quando a testosterona está muito alta, o estradiol, ele alimenta câncer. Entendeu? Entendi. E o estradiol, quando o paciente tem ali um câncer, por exemplo, que o cara não sabe, aí ele vai alimentar o câncer. O estradiol não é a testosterona. Perfeito. Ou seja, o excesso de testosterona. Porque ele se converte o excesso. Isso. Então, mas aí não existe o risco de, com uso indiscriminado e falta de um mapeamento daquele paciente que está tendo resultado, deixou de fazer a consulta contigo, continuou usando testosterona, esse cara não pode correr o risco de ter um câncer e sequer se dá conta disso? É porque assim, sempre a gente tem que fazer um mapeamento. Seja ele de 3 em 3, de 6 em 6 meses, a gente tem sempre que estar olhando esse paciente, os exames, como é que ele está e perguntar sinais e sintomas. Tá. Sempre se a gente for exagerar nas dosagens, a gente vai ter colateral de qualquer jeito, a gente vai ter algum problema. Tá. Só que o problema chamado neoplasia, câncer, tumores malignos, sim, eles não se relacionam diretamente com esse hormônio. Eles se relacionam com hormônios que podem vir dele, entende? Então, assim, de uma forma ou de outra, a gente tem que estar o quê? A gente tem que estar dosando o estradiol, a gente tem que estar dosando o DHT, tem que estar vendo como é que está o volume da próstata, a gente tem que estar vendo como é que está o coração do cara, porque o coração é um músculo cardíaco, é um músculo também. Cresce junto. Cresce do mesmo jeito. Pressão arterial. Altera a pressão arterial, altera o fluxo renal, pode dar lesão renal por aumento de pressão, por aumento de pressão da artéria renal. Então, tem muita coisa relacionada a isso aí, tá? Então, doses exageradas, eu condeno.
Doses exageradas realmente não tem nem para onde correr. Samuel, mudando um pouquinho de assunto, eu queria te perguntar, eu vejo você falando muito sobre a relação entre a medicina e a mudança de mentalidade na vida das pessoas. E você já me contou que você acredita muito mais na mudança de mentalidade do que, inclusive, na medicina por si só. Isso. Como que você relaciona isso entre os seus pacientes? Como que você consegue provocar essa transformação de mentalidade nos pacientes? É um trabalho quase, que nem eu te falei, quase um psicólogo junto com um médico, porque, que nem o Ivan falou, beleza, você chega lá e dá testosterona pro cara e tal, mas o trabalho mais difícil, que nem você comentou antes, é você entender toda a vida do cara, entender quais são os problemas, quais são as dores e ajudar ele a, de fato, mudar na raiz o que precisa ser mudado. E não tomar injeção, que isso é fácil, tomar injeção, você fala, toma injeção, tá, mas e o problema raiz do cara? E o porquê que ele tá naquela fossa? Por que ele tá comendo mal? Por que ele não tá fazendo exercício? Como que você trata isso, cara? Porque eu acho que o teu... Se eu fosse escolher a cereja do bolo que você me falou, dos pacientes, e o que eu vejo você trabalhando muito nas redes sociais, eu acho que é na mentalidade, não é? Certeza absoluta, 100%. Todos os problemas, eles não podem ser tratados de uma forma rápida. Eles têm que ser vistos através de um processo. O obeso, ele é obeso por quê? Por que ele está obeso ali? Por que a mulher está com 120 quilos? Será que é porque ela quer estar com 120 quilos? Será porque ela gosta de comer? Por que ela está com ansiedade? Foi que houve? Desde quando ela começou a comer? Faz quanto tempo? Não, foi porque quando ela tinha 20 anos de idade, aconteceu um problema na vida dela e a partir daquele problema, ela mudou as perspectivas na vida dela. Então, a partir daquele momento, a comida se tornou não uma necessidade, mas um prazer. Porque para ela a vida tá uma porcaria. Então, eu vou me colocar no lugar daquela mulher, eu vou ver onde foi que o problema começou, para eu poder começar a conversar com ela, tete a tete, frente a frente, e perguntar para ela se ela quer ou não quer resolver esse problema. Se ela quiser resolver esse problema, a gente tá junto, até o final, de mão dada, até o resultado sair, a gente manter isso parte da vida dela. Mas ela tem que entender que esse processo é necessário. Não vai ser fácil, mas a gente pode ajustar esse caminho para um resultado extraordinário, que é o resultado da vida que todo mundo quer. É uma vida com saúde, com bem-estar, com estética muito boa. Todo mundo quer uma estética boa, todo mundo quer uma autoestima elevada. Quem é que não quer autoestima elevada? Então essa pessoa, eu mudo aos poucos a forma de ela pensar, de ela enxergar. Eu faço ela fechar os olhos na minha frente e faço ela se imaginar como ela quer ficar. Você entende por que o Samuel tá em outro patamar? O cara não tá olhando porque todos os médicos hoje estão olhando. O cara tá, exame, medicamento. Cara, isso tudo pode ser usado e deve, mas não é sobre isso, cara. Olha o que ele tá falando. É sobre níveis de consciência. Só que eu acredito que esse trabalho, Samuel, ele é um trabalho que precisa, primeiro, de uma necessidade de autoconhecimento por parte do paciente para entender que a mudança de hábito daquilo que o cerca, não só dos hábitos, mas até das companhias que o cerca. Então, se você é um cara que faz happy hour todos os dias, tá acima do peso, sua esposa está reclamando de você come fritura, come isso, come aquilo. Aí ele chega lá, você vai bater um papo contigo, você vai explicar tudo isso para ele. Vai demorar para cair a ficha desse cara, para ele ter um resultado no médio e no longo prazo. Porque a tendência de todo mundo hoje é querer ter resultados imediatos. E pode ser que nesse contexto, eventualmente, aquela injeçãozinha de testosterona dê aquela falsa sensação de que ele conseguiu. Se ele para e volta, passou 6 meses, 1 ano, voltou tudo de novo. Voltou para trás. Como é que você lida com esse paciente? Eu lido muito bem com esse paciente. Hoje em dia eu consigo enxergar muito bem o caminho dele. Antigamente, lá nos primórdios, quando eu comecei a fazer esses atendimentos, há mais de 10 anos atrás, eu vi o paciente de uma forma muito complexa. Porque eu era amador, né? Então eu era aquele mais imediatista. Quando eu percebi que o jogo era mais alto, quando eu percebi que eu tinha que saber onde tocar na ferida do cara, para o cara entender que ele precisava mudar devagar. Que é o jogo mental, né? É o jogo mental. Aí a gente começa a transformar a partir dali. É difícil? Mas isso aí requer um acompanhamento multidisciplinar também, porque vai fazer toda a diferença, né? Então, é um nutricionista, é um médico, é um psicólogo muitas vezes, é um educador físico ali fazendo treinamento físico adaptado, relacionado à dieta, relacionado ao que eu prescrevi. Perfeito. Então, essa mentalidade, ela não vem da noite pro dia. A gente que por exemplo, eu sou médico, mas sou empresário também. A minha mentalidade de empresário eu não tinha quando eu tinha 20 anos de idade.
Eu tinha mentalidade de empresário, assim, realmente mais maduro, quando eu já amadureci um pouco mais, já ganhei mais idade e experiência. Então, a vida ela vai ensinando devagarzinho, mas a gente tem que dar uma cutucada. A gente tem que dizer, se fizer isso, vai acontecer isso. Então, o que é que eu faço? Mudo mentalidade, tento trazer para o paciente, para a pessoa, a raiz do problema dela, coloco na cara dela a raiz do problema dela. É isso aqui, ó. A gente tem que mudar isso aqui. Você está afim de mudar mesmo? Se ela tiver afim de mudar, a gente muda. Mas sabendo que é algo que vai precisar de um tempo. Um resultado mais rápido inicialmente. Inicialmente é bom, cara. É bom. Porque motiva. Perder porque muito. Porque se você não tem resultado, você não tá motivado. Principalmente para essas pessoas. Isso, principalmente para essas pessoas que passaram 10 anos tentando emagrecer. Quando eles têm ali uma perda de 5 quilos, 7 quilos no primeiro mês. Ela fala, opa! Pô, agora vai, velho. Agora o negócio funciona. Aí a gente vai, organiza a cabeça dele no segundo mês, no terceiro. Aí ele vai se adaptando de mês a mês a entender que nem todo mês ele vai perder 7 quilos. Você vai mesclando as etapas. Às vezes, pô, é uma etapa, de repente, com mais medicação. Às vezes, não, agora já deu aquela tratada inicial. Agora eu vou entrar na raiz. Isso. Agora, pô, voltamos um pouco mais de medicação, porque eu entendi que isso aqui precisa. Então, tem essas etapas, você vai dosando isso também. Toda etapa é uma conversa diferente. Desafio novo? É um desafio novo. Toda etapa é um desafio. Toda pessoa que chega a passar pela primeira fase, eu mesmo gamifico o meu jogo. Eu dou um bônus, eu dou uma plaquinha, eu faço alguma coisa para ele entender que ele passou para outra fase. Legal. Entendeu? Então, essa estrutura que a gente faz no processo, ela é importante para mostrar que existem fases. É tipo um joguinho de videogame. Sim. Na primeira fase, você não sabe de nada. Segunda, você vai pegando jeito. A terceira, chega no final, pô, zerei, velho. É a mesma coisa, cara. Só que a gente tem que aprender o caminho. E o caminho que ensina somos nós, né? O paciente tá ali para aprender. Esses dias eu fui almoçar com um amigo meu, o gordinho, o Jorginho Procópio. Jorginho, se você tá ouvindo nosso podcast, um abraço para você. O gordinho come mal, cachaceiro, mas é um maluco por exercícios físicos. Trabalha... Todos os dias, depois do trabalho, ele faz uma atividade física, um beach tênis, um futevôlei e tal. Esses dias eu encontrei com ele no restaurante, há mais ou menos umas 2 semanas. Ele falou, cara, mudei minha vida. Eu falei, por quê? Ele falou assim, implantei um chip de testosterona. Eu falei, o que ele tá fazendo esse chip, gordinho? A maneira carinhosa que eu chamo ele. Ele falou, cara, eu já sou disposto pra caramba. Não mudei nada dos meus hábitos alimentares e, cara, tô rendendo muito mais no esporte, tô trabalhando muito mais. Esse tipo de diagnóstico, no caso dele, é óbvio que você não tem acesso aos exames, mas me fala um pouquinho mais sobre o que um chip de testosterona faz, porque eu tenho uma curiosidade, influencia. É verdade, principalmente nas mulheres, né? Esse caso é homem, mas eu vejo, pelo menos a maioria das aplicações que eu escuto falar é nas mulheres. O chip, entre aspas, né, de testosterona, que é um implante hormonal de testosterona, é uma forma de utilizar a testosterona para repor. Você sabe a injeção? Tem injeção, tem o gelzinho que você passa no braço, é uma forma de repor. Tem a forma mais vamos dizer assim, que torna... Só o veículo, não muda nada. É o veículo, Tá não vai... Só sabe o que é que vai mudar? É a forma desse corpo receber e manter níveis adequados por mais tempo. Não tem uma oscilação muito grande. Isso, não tem subida e descida, aquele tobogã doido lá, não vai ter. O chip não vai ter isso, o chip sobe o nível, ele mantém, né, por meses, ele funciona por 6 meses, né, o implante funciona por 6 meses. Então, ele mantém ali por 6 meses, a maioria do tempo em nível próximo ao fisiológico, que o corpo trabalha já. Perfeito. Quando um homem ali vai uns 800 ali... dependendo da idade, mantém um nível de 800, de 900, de 750 ali, mantém um nível bom na maioria do tempo, e o cara trabalha realmente com a performance mental e física bem melhor, isso é indiscutível, mas isso não significa que todo mundo precise, em todos os momentos, botar testosterona e implante. Tem que saber como é que tá a texto do cara, se ele tem sinais e sintomas relacionados à baixa testosterona, tem que saber se é um cara apto a utilizar agora, se ele tem algum problema, que ele não pode usar essa testosterona. Então, assim, é muito detalhe pra gente chegar nisso aí. Mas hoje o que eu vejo muito é o cara que ele é realmente acima do peso e que ele já pensa de cara usar. Então eu sempre digo, peraí, vamos saber o que é que você tá, por que você subiu o peso, será que a gente consegue fazer uma perda de gordura agora em uma quantidade maior nessa primeira fase? Eu vejo a mentalidade dele, se ele for aquele cara que ele engordou agora, não é aquele cara que é gordo a vida toda, mas engordou agora por causa de um problema, é mais fácil ele conseguir perder peso. Se é aquele cara que já a vida toda, ele toma cachaça, toma cerveja, aí é mais difícil.
É mais difícil, aí geralmente a gente entra com uma parte aí hormonal realmente, porque ele já tem geralmente um texto mais baixo, e isso vai favorecer nessa próxima fase um aumento dessa texto, um aumento aquele de gordura e ele se sente melhor, tá? O objetivo principal na realidade, bicho, é o quê? É a qualidade de vida do cara. O cara tem que se sentir bem. O cara tem que se sentir bem para poder sair de casa, poder trabalhar, poder produzir, para poder se sentir mais ativo, acordar bem de manhã. Dormir melhor, diminuir a ansiedade, entendeu? Esse é o objetivo principal, é que a vida do cara seja o quê? Transformada. Claro. A vida do cara tem que estar transformada nessa parada aí. Só que, se o cara não tiver a necessidade de usar, meu velho, ele vai ter nível muito elevado e vai ter mais colateral do que benefício. Samuel, você falou uma palavra interessante que é transformação de vida. Eu já escutei você falando isso algumas vezes. Esse é o seu propósito de vida hoje em dia? Qual que é o objetivo do seu trabalho? Porque o médico ele tem uma função muito importante na sociedade. Qual que é o seu propósito de vida? Qual que é o seu foco hoje? Qual que é o seu objetivo como médico? Esquece a parte empresária. Tá, meu objetivo como médico é exatamente transformar a vida das pessoas e fazer com que essas pessoas tenham um metabolismo corporal mais jovem, mais forte, que elas produzam mais, que elas vivam melhor, que elas tenham uma qualidade realmente de vida melhor, que elas se sintam mais bonitas, mais jovens, mais produtivas e que elas possam estar ali na vida delas se sentindo felizes. O meu propósito de vida é um propósito de transformar a vida daquela pessoa que realmente está precisando ver valor nela. Ela tem que ver valor nela. As pessoas que vêm para mim, geralmente elas não conseguem ver valor nela. Elas se acham derrotadas, cara. Elas se acham que estão no fundo do poço. Elas se acham que aquela ansiedade que ela tem, a mulher que não consegue mais ser desejada pelo marido, o cara que está com baixa produtividade na empresa dele, que não está mais produzindo nada, que a mulher que tá tomando a frente, a esposa que está tomando a frente para ver se ajuda ali, fazer alguma coisa pela vida dele, esse cara é o cara que eu atendo. Esse é o cara que ele precisa ser transformado. Esse cara, essa mulher, ela precisa mudar a vida dela porque ela precisa encontrar um caminho. E ela geralmente precisa encontrar o caminho por uma chacoalhada que a gente chama. A gente vira de cabeça para baixo, a gente dá um jeito para que ela entenda e para que o corpo dela entenda que precisa de algumas coisas. Eu já vi muitos vídeos de você mostrando das pessoas, depois de um tempo, falando sobre essas transformações. Cara, eu achei magnífico. Assim, o Ivan, não sei se você já chegou a ver as pessoas falando, Samuel, você transformou minha vida, eu sou outra pessoa, mudou tudo da água pro vinho, assim, as pessoas quando sentem o gostinho do outro lado, não quer mais voltar atrás, e ela mudou verdadeiramente. Isso é algo que é o que me dá mais tesão em trabalhar, mais tesão em viver, de ver aquilo ali acontecendo, sabe? Chega um momento da vida da gente que quando a gente tá trabalhando ali naquela mudança de vida, a gente consegue ver coisas que antigamente não eram tão importantes pra gente. Só que hoje é tudo pra gente. Hoje, a vida de uma pessoa transformada, feliz, é o que me traz felicidade, cara. Deixa eu te fazer uma pergunta relacionada a isso, levando em conta, por exemplo, o meu perfil. Vamos supor que eu me considero com uma boa qualidade de vida, que eu não estou tão insatisfeito. A gente tá sempre satisfeito, né? Eu não estou insatisfeito, mas dá a gente melhorar. tem sempre... melhorar, né, Yuri? Sempre dá para melhorar. Eu não estou insatisfeito. Eu tenho, uma puta parceira legal, bonita, maravilhosa, que me puxa para academia. Consegui mudar na transformação dos meus hábitos, mas a pergunta que eu queria te fazer é o seguinte. Qual que é o nível evolutivo da medicina de hoje, né? Que nível de evolução essa medicina atingiu para fazer um mapeamento do Ivan? Assim, dentro daqueles objetivos que ele quer alcançar. O Ivan é um cara que vai precisar dormir 1 hora a mais, 1 hora a menos. O Ivan vai precisar consumir isso aqui no café da manhã, nessa dose aqui. Ele vai precisar descansar e treinar em vez de 6 vezes por semana, só 4. Vai ter que ter intervalos disso, vai ter que consumir tanto de proteína. Qual que é o nível de apuração? Aproveitando esse gancho, isso, não sei se responde um pouquinho a pergunta, mas eu quero ouvir também. Aqueles testes genéticos, não aquele teste recreativo, mas estou falando daquele teste realmente que é usado. Serve para isso que o Ivan está falando também? É utilizado de fato? Porque eu conheço empresas sérias, inclusive, que fazem esse trabalho de DNA, não sei especificamente o nome técnico, mas não é aquele para você saber os antepassados, é para realmente serem tomadas decisões sobre come mais, come menos, o que faz baseado no perfil de cada as alergias, exato, sensibilidade, as propensões a doenças. Métricas, né? Métricas. Isso.
fiável totalmente, funcionam realmente. A medicina hoje, ela tá muito evoluída. Só não estão evoluídos muitos profissionais. O problema é esse, cara. A medicina evoluiu, os profissionais ficaram para trás. A medicina tem máquinas muito evoluídas. A medicina tem testes extremamente organizados, complexos, que facilitam, né? Tornam o complexo muito simples. Só que a medicina não tem, hoje, uma quantidade de médicos suficiente para suprir essas necessidades que a população, que as pessoas precisam. Que são médicos humanos, que são médicos que veem a pessoa como um todo. Há médicos que veem a raiz do problema, médicos que vão lá no fundo, lá no problema para tratar. O que é que eles querem? Vamos passar um examezinho genético aqui. Vamos passar aqui esse exame que a gente vai chegar a um diagnóstico mais preciso. O problema não está aí, mano. Às vezes nem precisa desses exames todos. Às vezes precisa só perguntar para você como é que você se sente quando você está acordando. Antes de dormir, o que é que você faz? Quando você for dormir, você desliga as luzes do seu quarto, você deixa tudo escuro, você come um sanduíche antes de dormir. Isso vale muito mais a pena do que você fazer N exames que custam uma fortuna e não resolvem muitas vezes o problema. Porque que adianta um exame e o resultado do exame está ali na tua mão se o médico não vai tomar uma conduta para resolver o problema? Ele poderia ter tomado antes, cara. Então, teste genético é válido. Exames bem apurados que vão mapear a pessoa, o que é que ela precisa, quanto de caloria é isso, quanto de gasto calórico. Cara, isso aí tem pra caramba. Isso aí, a medicina tá evoluída, a nutrição esportiva tá evoluída pra caramba, tá? Mas os profissionais, infelizmente, eles não estão ligando muito pra isso. Tá? Eles estão mais para passar exame, para ganhar dinheiro em cima disso, né? Não vou generalizar, não posso, é claro, mas não há um comprometimento da grande maioria para com a vida do paciente, da pessoa que está cheia de problema, querendo ser resolvido. Um gatilhozinho ali, alguma coisa, você resolve os problemas, a maioria deles. Vou dar um exemplozinho aqui. O cara com ansiedade e depressão, ele toma remédio para ansiedade e depressão, certo? Beleza. Mas muitas vezes ele tem queda da testosterona dele. Por que não está repondo? Vai resolver o problema. Tomando remédio para causa. Isso, não está repondo. A causa da depressão do cara e da ansiedade do cara é uma testosterona de 155. O que ele tá fazendo, os medicamentos dele não tá repondo. Mano, ansiolítico. Na verdade ele tá com o sintoma e não a causa, né? Isso. Você tá me entendendo? É isso mesmo que eu tô falando. Ô, Ivan, eu queria fazer um negócio diferente aqui hoje, cara. Aproveitar que nós estamos com o Samuel, que é um cara super técnico. Claro. Vamos fazer um Q&A aqui? Perguntas, cara, aleatórias. Vamos. Tipo, creatina e pedra no rim. Boa. Tipo, whey engorda ou não engorda? É Enquanto isso. a gente pode tomar uma whey, inclusive, cara. Só Tipo, se for vamos de fazer beijinho. estilo bate-bola, assim? Só Porque que é o eu tenho seguinte. algumas perguntas, acho que você tem também. Ó. E a galera que tá assistindo vai gostar de escutar. E não, esse daí é top. Só que é o seguinte, eu falei pros caras aqui, eu tenho todos os sabores de proteína lá na minha casa, da Soldiers. Gosto de todos. Mas entretanto, troco todos por esse aqui, cara. Eu sou doente por esse sabor aqui, que é o sabor beijinho, cara. Deixar. Aliás, nós nos conhecemos no dia que eu vou fazer um evento que você tava lançando, é esse aqui. E a sua E eu enlouqueci. digníssima, ela não botava uma fé. Ela tá ali atrás da Posso abrir? Lógico. Ela falou, não, porque eu não gosto de nenhuma whey. Conta aí a história. Você tá ela maluco? falava. Isso aqui, a Giovana não tomava whey de jeito nenhum. Eu falei assim, aí você... Giovana, levou- noiva do Ivan, é. O Yuri falou assim, você nunca tomou a proteína da Soldiers. Eu falei, Yuri, esquece, velho, ela não toma nenhuma. E a gente tinha lá naquele dia aquele, tipo, negócio que pra servir na hora, sabe? Sim. Que fica rodando, tipo, Cê é de louco, suco. cara. Ó, rapidinho. Só o cheiro. Dá um cheiro nisso aqui. Dá um cheiro nisso aí. Ah, louco, cara. Isso aqui é maravilhoso. Isso aqui eu como puro se deixar. Com farofa, com colher. Inclusive, eu acho que eu comecei a tomar em excesso. Eu quero daqui a pouco fazer uma pergunta A pra gente você. já vai Não, conversar sobre isso. Rápido, assim. Vai. Começa aí, pode começar. Proteína engorda, por exemplo. Eu tava tomando 3, às vezes até 4 doses que eu vou fazer agora. Eu tomava esse tanto aqui, ó. Vou te falar. Tá, vai. Mostra aí. Mostra, como vai, você vai, coloca. vai. Faz na prática, Cara, mas não vou fazer faz o seguinte, tanto na prática, senão dá errado. Vou pedir licença pra levantar aqui um pouquinho, ó. Quem sabe faz ao vivo. Eita. A Giovana tá ali. Era assim que ele coloca ou ele dá uma. Só que eu não, coloco. Aqui eu fui. Aqui eu fui foi bem contido. generoso. Eu fui bem contido. Não, eu coloco até a bufa, porque agora eu já percebi que eu tava. É um colocando scoop, demais. só que aquele scoop Coloca- que faz não, uma. eu colocava 2 scoops. 2, tá certo? 2 tá assim. Então, Tranquilo. mas às vezes eu tomo 2 doses Ó, dessa, faltou 3 assim. e às vezes até 4. Eu também chacoalho com isso aqui, Willy. Então não tem problema. Pode ser? Mas já que tá aí, né? Me responde. Essa quantidade que eu tomo, ela
pode promover um ganho calórico Claro. além do normal? Claro que pode. Tu mais exageradamente. Tudo que tiver caloria vai trazer a elevação da caloria. Cara, que isso, Então, assim, hein? essa. E o convidado aqui, pô. convidado Vamos botar também. aqui, ó. Vamos botar aqui. Mas tem muita É água pra muita ele. água aí, pô. Cara, tem mesmo, viu? É, eu vou pôr aqui no Bota meu. aí no teu. Ó, A Giovana tem uma. Peça uma garrafinha aí pra gente, só pra fazer uma transferência de água aqui. Bora. Não tem problema, não. A gente vai falando enquanto A isso. proteína, viu, que a Tirar um gente está pouco de colocando água. aí, a gente deve fazer como um suplemento. O nome dela é suplemento. Ela não vai fazer parte de todas as refeições do Obrigado. teu dia. Se você colocar, além das tuas refeições, fazer o uso da whey protein, você vai fazer uma hipercaloria no teu dia. Certamente você pode, com certeza, fui engordar, 2,50. cara. Mas, por exemplo, quanto que eu devo tomar então? Eu peso 82 quilos. Quanto que eu devo tomar disso aqui? Não, você vai fazer o seguinte. É. Se você Tem o fizer... cálculo, né? Tem o cálculo, né? Que a gente vai utilizar 2 gramas a cada quilo e tudo mais, mas o que é que a gente vai entender na realidade? Não é só o cálculo, porque o cálculo, ele pode ser também algo mais falho, dependendo de pessoa para pessoa, porque eu não sei a intensidade e o tipo de exercício que você faz, tá? O que é que eu falo? É não tomar mais de 2 doses por dia. Tá bom, Toma 2 doses ao máximo, tá bom. tá? Por quê? Porque aquilo ali vai ser só um complemento das tuas refeições. Complementou, já era. Tá gostoso, hein? Você vai experimentar agora aqui, ó. Só Olha lá, pra ó. noção. Só que é o seguinte. Obrigado. Essa que vai botar aqui? Ou na do Ô, outro? vou servir você aqui, Bota cara. aí, bota aí. Tira aqui, né? Tira a Vai, telinha. Mano, isso aqui, ó, é uma das coisas mais gostosas que eu já tomei na vida. E Te juro salva- por Deus. E salva a Eu sou vida do pirado cara. nessa proteína. Não, É isso tipo assim que você pega assim, aí dá aquela... Eu pego assim, Então a uma gente vai pôr montanha. esse daqui pro Samuel. Mas só que é o seguinte, ele tem mais água, dá mais um golinho pra ele. vou pôr mais 50 centavos, metade. mais 50 centavos aí de proteína. Metadinha. Depois você fala pra mim se essa proteína é boa ou não é. Ah, cara, essa aqui. Perdição. Então- Só que não toma Ó. tudo, porque essa aí, Yuri, eu vou levar pra casa. Vai porque a levar? minha acabou de beijinho. Essa Deixa aí, já, essa é depois você leva espertinha, ela. viu? Então vamos lá, Samuel. Vamos seguir aqui enquanto a gente tá fazendo. Queria que você me falasse um pouco sobre a creatina, que é o suplemento que tem mais estudo científico, Gente. evidências. Eu falo bastante isso, mas hoje a gente tá com você aqui, então... Creatina é pra família toda, começando por aí. A Criança. creatina. Tem criança. O Yuri me falou esse dia que podia. Deixa eu te falar aqui. Então vamos fazer a pergunta específica antes de você complementar. Creatina para criança. O que você tem a dizer sobre isso? Creatina pode ser utilizada, dependendo da sua dosagem, para crianças e idosos, passando pela meia-idade aqui, ó, chegando lá no final. Em que situação a gente vai utilizar a creatina? Por que a gente vai usar a creatina? Ah, a creatina, ela tem... a gente tem uma visão, a gente não, a sociedade tem uma visão de que a creatina é para ser usada apenas por atletas, apenas por pessoas que praticam atividade física intensa. Não é isso. Não é isso. Essas pessoas, elas se beneficiam demais com a creatina. Porém, a creatina, ela vai dar um suporte de energia para a parte física e mental. Ou seja, ela vai dar performance física, vai dar performance mental. A cognição, ela é um ponto-chave hoje dos estudos da creatina, tá? Então, tem estudos recentes da creatina mostrando o quê? Melhora de memória, melhora de concentração, melhora de cognição, rapidez de raciocínio, rapidez de resposta, respostas rápidas. Então, o que é que isso quer dizer? Prevenção de Alzheimer. Prevenção de Alzheimer, muita coisa assim, cara, nesse nível. Então, se você for pensar creatina só a nível da estrutura física, você está perdido. Por isso que uma pessoa lá, jovem, botar uma criança de 10 anos, vamos botar uma criança de 10 anos. Se ela fizer uso de creatina, ela vai se beneficiar. Porque, aqueles... E me diga uma coisa, não pode ter pedra no rim, não pode ter isso, aquilo, outro. Cara, não há estudos que mostram nada disso relacionado à creatina. Tá? Nada disso relacionado à creatina. Então, o que é que a creatina hoje tem, que é um dos suplementos mais estudados no planeta Terra? É exatamente esse benefício relacionado à parte mental, mais recentemente, e à parte física, que já é conhecida há muito tempo. Então, o que é que a gente tem que sempre ficar ali ligado na creatina? Primeiro, o grau de pureza da creatina, sempre está ligado a isso. Tá? Se essa creatina é de boa ou de má procedência, por exemplo, a creatina da Soldiers, procedência 1000, ótimo, creatina pura, é uma creatina que funciona, é uma creatina que a gente não fica com nenhum pingo de medo de prescrever para uma pessoa, um paciente tomar. Tá prescrevendo pra galera lá? Claro, tem que prescrever, né, cara? Creatina eu prescrevo geral. Meu pai tem 77 anos, meu pai toma creatina todo santo. Meu avô tem 91 anos e também consome creatina todos os dias. Todos os dias. Isso é transformador para a vida deles, cara. Por quê? Porque vai mudar todos os setores que a gente acabou de falar aqui agora. Então, vamos ser sinceros, os terroristas da parte nutricional e médica, eles batem muito de frente com essas ideias que eu estou falando aqui agora,
por falta de conhecimento, sabe? Quando não estão dentro da área, tem falta de conhecimento, por isso que criticam. Quem está dentro da área, quem está vivendo isso aqui todo dia como eu vivo, a gente sabe, porque a gente lê, porque a gente estuda, porque a gente pratica. Teoria não vai resolver nada. Quem resolve é a prática. falar. Você acha que isso é uma falta de atualização Certeza dos absoluta. médicos? Porque lá atrás isso não, obviamente não era tão difundido, tão incentivado, E só que hoje em dia tá aí para todo mundo ver, né? falta de atualização e falta de abertura do profissional para o conhecimento atual, né? Então esse conhecimento ele precisa ser aplicado. É um conhecimento que não é tão novo até, cara. É um conhecimento que já tem alguns anos aí que a galera não tá muito afim de botar isso na cabeça e de fazer acontecer. Porque talvez tenha um preconceito enraizado ali que vão acabar que vão morrer com esse preconceito e não vão aceitar uma suplementação aqui, outra ali que faz bem para a saúde das pessoas que podem estar ali do lado dele. Aí, Ivan, o doutor falou, então pode liberar a creatina para as crianças. Mas aí a dose é um pouquinho menor, né? Como é que eu sei a Sim. dose exata? Cara, eu sempre prescrevo inicialmente creatina com dose de 3 gramas. Para criança, a gente faz dose de 3 gramas, tá? Mas se a gente for muito específico, a dose da creatina, a gente pega o peso, por exemplo, e multiplica por 0,07. Tá? Isso é uma dose de creatina se você for relacionar com peso. Agora, nem tudo na vida, nem todo tipo de suplemento a gente relaciona com peso. É pela necessidade, entendeu? Legal. Então, muitas vezes aquela dose que foi feita com peso, ela é uma dose que está abaixo. Então, a gente precisa suprir um pouco mais. Por isso que eu falo dos dois lados. Geralmente 3 gramas ou 5 gramas. Mas eu olho o peso e vejo a necessidade. Se eu preciso ali incrementar uma disposição maior, uma melhora da parte mental, uma melhora de cognição, eu posso aumentar um pouco a dose. Observo, sabe? Então é muito de aplicar e observar. Doutor, Legal. efeitos colaterais da creatina, quais são? Diretos, nenhum. Efeito colateral direto, nenhum. Se você for ver o seguinte, sabe o que é que o povo fala? Creatina da queda de cabelo, amigo, presta atenção. Se tu tá aqui, toma creatina. A creatina vai te ajudar na parte física. Seu músculo está crescendo. Você produz um pouco mais de testosterona com o aumento muscular. Você aumenta um pouco de DHT com o aumento da testosterona. Você tem um pouco de queda de cabelo, pô. A pessoa realmente ela não consegue entender. Só que não é a creatina. Não é a creatina. Qualquer pessoa. O cara da injeçãozinha lá vai sofrer com isso daí. Exatamente. Aí você tá tomando creatina, tá tomando uma testosterona intramuscular. Vou dar E um é a exemplo. creatina que faz cair o cabelo. E a creatina, tá entendendo? Ou então você tá fazendo uma alimentação horrível. Você tá ali com um nível, por exemplo, de ferro no organismo baixo, ferritina baixo, que faz cair cabelo também. Aí o cara toma creatina, foi a creatina que caiu o cabelo. Então tem esses detalhes, cara. O corpo, ele é muito cheio de complexidade. E o que eu vejo muitas vezes são atrocidades. Eu vejo, por exemplo, paciente de sexo feminino menstruando muito, repondo ferro direto na veia. Pô, se ela tá menstruando muito, ela tá perdendo ferro aonde? Pela menstruação. Ela tá baixando a ferritina pela menstruação. Porque não para a menstruação através de uma medicação enquanto repõe o ferro. Então é muito detalhe. Continuar eliminando. Vai continuar, tá entendendo? Então são situações que a gente vê hoje que a gente acha absurdo, cara. Então eu espalho esse tipo de observação analogamente para outros tipos de situação. Dentre eles, culpar a creatina, ou culpar a whey protein por uma coisa, culpar a creatina por outra, sem ser a culpada, sabe? Agora experimenta aí o de beijinho que você não deixa eu ver. experimentou até agora. Não, eu experimentei, eu recebi em Experimentei. casa. Já? Experimentei. Então Você acha que a gente é tá bom. dormindo no ponto, Ivan? É bom Você demais, acha, né? cara? Incrível. Essa daí é muito boa. Poxa, Maravilha. Samuel, separa mais uma um pra saquinho desse aí pra mim, gente... que eu vou levar. É... Vou levar no avião. Manda isso lá aí. pra você. Mais uma pra gente fechar esse Q&A. Não sei se o Ivan tem mais alguma, mas glutamina. Glutamina tem muito estudo relacionado a intestino, inclusive. Ilha. E você gosta de falar muito de intestino, mas fala um pouco entre a relação glutamina e intestino e benefícios, obviamente. É nada mais nada menos que o aminoácido mais importante para o intestino. A glutamina é incrível para a mucosa intestinal. Então, se a gente for pensar na glutamina em si, ela tem uma qualidade absurda, que é de ajudar a desinflamar a parede intestinal e de melhorar a microbiota bacteriana. Tá tomando glutamina, Ivan? Não. Quando que você deve tomar glutamina? Em que período? Antes do treino, depois do treino? Para quem que ela é receitada? A glutamina, muitas vezes, lá antigamente, ela era relacionada de uma forma direta com o ganho muscular. Só que não é direta, é indireta. Por que indireta? Porque ela tem uma atuação
direta do local onde estão sendo absorvidos os nutrientes para você ganhar musculatura. O aproveitamento de nutrientes vai ser melhor e, consequentemente, pode-se ganhar mais massa muscular. Perfeito, certo? perfeito. É isso aí. O que é um intestino saudável? O que é que o intestino saudável representa para um ser humano? Tudo. Ele representa uma melhora do humor, da disposição, a melhora da fadiga, né? Tira a dor de cabeça do cara, tira as dores nas articulações. O cara transforma total, o cara muda o jogo quando tá com o intestino bom. Sim. Aí a glutamina vem e ajuda a melhorar o intestino. A fibra ajuda, quando o cara tem que tomar bastante água também, né? Só fibra. Mas então, quando é que eu tomo? De manhã, de tarde, de noite? E ela é indicada para mim, todos os dias? Você vai tomar, cara, o importante é tomar todo dia, se o teu intestino estiver necessitando, se o teu intestino estiver inflamado. Samuel, precisa tomar só determinado horário? Não precisa tomar só determinado horário. Você pode tomar a qualquer horário, tá? Efeito crônico, igual da creatina. Efeito crônico, como se fosse a creatina, como se fosse uma betalanina. Efeito crônico, aquele efeito cumulativo. Porém, você tem que tomar de forma regular e você tem que tomar quando indicado também. Sabe, por exemplo, o idoso se beneficia bastante com a glutamina. Por quê? Porque as vilosidades intestinais, que é o local de absorção dos nutrientes, é totalmente diferente da gente. Então tem a absorção dificultada, o intestino inflama mais, né? O cara que come mais porcariazinha também, ele inflama mais o intestino. Sim. Então assim, ela ajuda, inclusive estudos mostram que ela também está relacionada à melhora da imunidade. Adivinha? A produção de células de defesa, 70% do corpo acontece no intestino, pô. Então a gente não está batendo muito na tecla de intestino. Eu queria saber por que a medicina ela não está batendo na tecla de intestino. Por que não está batendo? Se é ali que estão praticamente a resolução da maioria dos problemas. Você acha que a cura do câncer está no intestino? Provavelmente. Eu acho que a cura ou alguma coisa relacionada metabolicamente ao que o intestino está produzindo realmente está influenciando ali, talvez de um processo inflamatório intestinal ainda desconhecido, que gerando gatilhos em alguns órgãos, pode estar gerando ali um processo de neoplasia, um processo de estimulação de produção de células cancerígenas. O intestino, ele é uma base, ele é um pilar principal do corpo humano, porque ele simplesmente é a barreira de entrada para os micro-organismos entrarem no corpo da gente. Tem uma barreira na parede intestinal. A parede intestinal tem uma barreira de entrada. Se essa barreira de entrada, que por sinal a glutamina ajuda na formação das proteínas da barreira de entrada, ou seja, por isso que atua ali muito bem na imunidade, se essa barreira for rompida, aí o intestino, ele deixa passar vírus, deixa passar bactérias. Essas bactérias na corrente sanguínea vão para o cérebro, inflama, gera o quê? Ansiedade, depressão, doenças neurodegenerativas e por aí vai. Eu acho importante a gente que está batendo um papo aqui com o doutor, e você que está acompanhando esse podcast, que você, antes de colocar em prática ou de consumir todos esses produtos de acordo com a sua necessidade, é importante você procurar um médico para você receber um diagnóstico, né, pormenorizado, detalhado, de acordo com aquilo que você necessita. Sim, não é nutricionista, toda isso, a equipe inteira, que vai trabalhar a parte, é uma equipe multidisciplinar, né? O nutricionista trabalhando todo aquele aporte nutricional, tanto de macro como de micronutrientes, né? A gente identificando o que precisa repor, o treinador físico fazendo um treino baseado no que o cara tá comendo, que a mulher tá comendo, e a gente ali tendo um suporte, talvez, de um psicólogo, caso precise, para fazer ali o acompanhamento de um paciente com obesidade, ou até um paciente com uma dificuldade até de comer. Tem paciente, cara, tem gente que emagreceu e tem dificuldade de comer. Eu não quero comer, porque se eu comer, eu vou ganhar Tem medo de comer, sabe por quê? Tem medo de engordar, de novo. Ele emagreceu 45 quilos, 50, e ele tem medo de comer um pouquinho mais, porque ele tem medo de engordar tudo de novo. Aí tem que ter uma psicóloga ali do lado dele dizer, não, a comida é necessária pra gente ganhar musculatura. Aí pra botar isso na cabeça do cara é tempo, pô. Sim. Tá. Samuel, o papo tá bom demais. Se deixar, a gente vai embora aqui, né, Ivan? Queria agradecer você por ter vindo de tão longe para participar. Acho que já fica convidado para um segundo round, porque tem muito mais pergunta. Inclusive, a gente não contou sobre a sua história aqui, que é uma história magnífica. Não sei se você sabe, Ivan, mas, o cara perdeu a mãe com 15 anos. Cara, sim, origem humilde. Teve que fazer faculdade pública porque não tinha grana.
ganhou uma bolsa, e aí foi estudar, e, cara, o negócio foi acontecendo, e ele, né, mérito todo dele, que correu atrás a vida toda disso. Então, no segundo round, a gente vai contar mais a sua história aqui, porque se deixar, a gente vai embora. Mas, cara, queria te agradecer demais por ter vindo aqui hoje. Realmente, como o Ivan falou, foi a primeira pessoa engraçado que a gente trouxe para falar de assuntos técnicos, né, de suplementação especificamente, e com certeza trouxe um ganho absurdo aqui hoje, tanto para a gente quanto para quem está assistindo o nosso podcast. E para finalizar, eu queria que você completasse uma frase com algo que faça sentido para você. Essa frase começa com apesar de, e aí você completa com a sua mensagem de vida, imaginando que, cara, tá todo mundo assistindo agora e todo mundo vai ouvir a mensagem do Samuel, da pessoa do Samuel. Apesar de as pessoas geralmente serem negativas, a gente tem que sempre servi-las para transformá-las. Beleza. Caramba. Bom. Curto, simples e na veia. Isso aí. Objetivo, né? Muito bom. Bom, obrigado pela sua presença aqui no nosso podcast, e tomara que você de casa tenha curtido, entendido, né, muito do que existe de mistificação em relação a suplementos, que a gente pode ter como referência o Yuri, que é um cara empreendedor, inovador numa indústria de segmentos, junto com a Soldiers Nutrition. Eu sou uma testemunha da transformação, que esse mindset, dessa mentalidade de mudar a qualidade de vida por meio de um pensamento e de um controle de sono, alimentação e transformação de hábitos também, tem significado na minha vida. Obrigado por só corroborar alguns pensamentos que eu já tinha aqui. E é isso, né, Yuri? Vivendo e aprendendo. Obrigado, cara, de coração, foi muito bom. E a aula que nós tivemos aqui hoje, né, Ivan? Isso aí. Eu não vim só ensinar, vim aprender também. Aprendi com vocês, vocês são Já gigantes. tá convidado para a próxima. Legal. Tamo junto. Segundo round. Bom, e até a Valeu. próxima. Se você vier até aqui com a gente, curta, compartilha, faça sua inscrição no nosso canal. E o importante é que a gente aqui conte com a sua contribuição pra gente crescer no boca a boca, né, gente? Pô, é legal indicar para alguém que de repente esse conteúdo sirva, um amigo, um parente, um tio, uma tia, que tá com uma dificuldade em relação à alimentação, mudança de padrão de vida. Sempre levando em conta uma consulta com o médico, mas também indicando o nosso conteúdo, que vai nos ajudar bastante. Não é isso, Yuri? Fechou. E se você não suplementou, suplementa aí, vai. Suplementa aí. Tamo junto, até a próxima.